Salve, salve caminheiros e caminheiras. Bicho, ser nômade é muito legal, muito bacana, mas às vezes dá um trabalhinho chato assim. Porque, pô, a gente tava aqui na praia, em Santa Catarina, tá começando a ficar frio, então, tipo, provavelmente são os últimos dias de praia, pelo que dizem, né? E a gente ficou nessa indecisão. O que a gente vai fazer? Vai continuar na praia ou vai conhecer as cidades do interior que são lindas aqui em volta? Então a gente decidiu pegar o golzinho do amor e ir pro Vale Europeu, que é um conjunto de cidades bonitinhas. Vamos passar uns dias lá e voltar pro litoral para tentar pegar algum sol ainda. Então hoje, bora pra Blumenau. No caminho para Blumenau a gente viu uma cidadezinha chamada Gaspar e a gente veio aqui dar uma olhada nessa igrejona. Bicho, sacanagem, né? Cheio de escada aqui pra subir, pra chegar na igreja. Só que a gente já viu que lá em cima tá passando carro. Então tem como chegar de carro lá. A gente parou o carro lá longe, deu um mole. Nossa, parou lá do outro lado do rio, cara. Escada, filha da p... É, das igrejinhas de interior que a gente sempre vê por aí. Acho que Essa tá ganhando. Tá meio covardia, né? Olha o reloginho na torre, bicho. Ai, que bonitinho. Tem um reloginho em cada torre, um São Pedro no meio. 4 relógios em cada torre. 4 relógios em cada torre. E um São Pedrão no meio. Eita. Olha a imensidão do apartamento que a gente chegou agora. Olha, isso aqui é a sala. Varandovski ali fora, mas bem pequenininha. Parece um... Só dá pra dar 2 passos ali dentro. Talvez vai ter um polichinelo. Ah, vai tomar um ventinho aqui. Dá, de frente pra árvore. Esse é o quarto. Grande também, nossa senhora. E ainda tem banheiro. Acho que vão ser bons 3 dias, hein? É, não dá pra dizer que a gente chegou na Europa. Mas ó, prédio alemão, bonitinho. É a Prefeitura Municipal de Blumenau. Blumenau que foi colonizada pelos alemães ali por volta de 1850. O farmacêutico e químico Hermann Blumenau resolveu descer o rio Itajaí-Açu de barquinho procurando um lugar legal para botar os imigrantes alemães. Ele fez isso em 1849, voltou para a Alemanha e chamou a cambada dele para colonizar isso aqui em 1850. O problema é que tinha índio aqui. Não. E aí a porrada comeu, bro. E os alemães ganharam, né? Óbvio. Tipo, é uma oca aqui, não é? Um negócio alemão. It, eu não sei como fala, é eu em alemão. Com todo o conhecimento que eu tenho de ter viajado pra lá uma vez e assistir Dark. E depois vieram os italianos.
que os alemães guetizaram eles. Botaram os italianos lá pra cima da montanha, pra umas terras pouco férteis, porque a terra era dos alemães, pô. E aí os alemães que ficaram aqui colonizando essa terra conseguiram manter a cultura deles aqui, então crianças aprendendo alemão na escola, as construções, o tipo de comida, né? Até 1910, a língua majoritária aqui era o alemão. Na verdade, até 1940, ali por volta da Segunda Guerra Mundial. Porque em 1910 começou uma política do governo brasileiro de acabar com essa parada, assim, tipo, se tá aqui no Brasil vai ter que falar português. As escolas que ensinavam só em alemão começaram a ensinar em português também e depois só em português. Hoje em dia em Blumenau, tipo, o alemão é um resquício, assim. Dizem que na zona rural aqui de Blumenau tem criança que ainda fala alemão por causa dos pais, mas que deixa de falar porque vai pra escola e aprende português e é a língua corrente, né? A língua do comércio, a língua fluente aqui. Blumenau não é uma cidade super turística, ela é famosa porque, bem, ela tem muita cerveja, ela tem essa cultura alemã. A gente veio pra isso, pra comer e pra beber. Pra comer e pra beber. Mas a gente turista também um pouquinho, né? Tipo, estamos aqui no centro histórico, onde tem o prédio da prefeitura, onde tem uma locomotiva. Uma locomotiva que veio da Alemanha. Essa locomotiva veio da Alemanha? Sim. Caraca. É gesso. A gente ouviu falar que essas casas alemãs são feitas com madeira. Mas isso aqui é gesso, posto falsamente para enganar os turistas mesmo, assim. Para ficar alemãozinho. Mas não tem nada de histórico aqui. Nada de histórico. Bora em frente. Só que os alemães, quando chegaram aqui, eles vieram trazendo o luteranismo, né, o protestantismo deles. E os italianos, depois que vieram, trouxeram o catolicismo. Quando você vai andando pelo interior, você vê várias igrejinhas protestantes, assim, luteranas perdidas. Mas aqui na cidade grande, o que manda é essa catedralzona gigante, né, bicho? Tipo, o catolicismo é a nossa religião, cara. Não é coisa trazida por alemão, não. É, a nossa é coisa trazida pelos italianos. Super autêntica. O povinho misturado que a gente é, hein? Meio tumultuado esse centro comercial aqui de Blumenau, né? Como era de se esperar de uma cidade grande. Mas é muito bacana, você vai andando, tem tipo aquelas lojas tocando música, a galera gritando, olha aqui, comércio, blá, 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 blá. Enquanto isso você vai olhando, tem as casinhas alemãs. E as casinhas tipo mais bonitinhas, assim, preservadas. Sim, é um centro bem bonitinho. Esse prédio aqui é o mausoléu do Dr. Blumenau, tem os restos mortais dele aqui. E a gente ficou mausoléu. O último mausoléu que a gente viu foi do Mao Tse Tung, lá em Pequim, na China. A gente está muito longe dos lugares que a gente costuma viajar. Na verdade, a gente estava aqui lembrando, o último mausoléu que a gente foi do Kim Jong-un, na Coreia do Norte, e do filho dele, ou do pai dele. Dos dois que já morreram, né? Que era um lugar, assim, super formal, a gente teve que colocar uma roupa diferente, não podia filmar nada. A gente teve que fazer reverência e tal, bem diferente.
Desde que a gente pesquisou os lugares turísticos de Blumenau, que eu tô super interessado em vir aqui, nesse lugar. Bicho, eu não sei o que esperar, assim. Cemitério dos Gatos. É um cemitério de gatos, um parquezão assim, todo bonitinho, decorado. E tem vários museus, casas de cultura, tudo em volta. E o gato. E gato. Olha essa estátua. Ué, não é um gato. Não é um gato. Sabe o que é isso? Ah, é aquela da Bélgica, né? De repente não estamos mais na Alemanha, estamos na Bélgica agora, em Bruxelas. Essa estátua de um menininho fazendo xixi é super famosa lá de Bruxelas. E é desse tamanhozinho mesmo, original. É, ela é pequenininha. É tipo o Cristo Redentor de Bruxelas. Só que desse tamanhozinho. Aparentemente a dona Edith, que era dona aqui do lugar, adorava gato, fez um monte de arte para os gatos, essas estatuazinhas, e enterrou os felinos aqui, ó, os bichaninhos. Tem até plaquinha com foto deles, tão bonitinhos. Mas não tem nenhum gato vivo aqui, o que é meio triste, porque a gente adora gato. É cemitério de gato, né? Tipo, quando você vai no cemitério de humano, você quer ver o humano vivo? Não sei o que responder. Deve ser o tempo mais longo que alguém já passou falando de Blumenau sem falar da Oktoberfest, bicho. Né? Simplesmente a segunda maior festa de cerveja do mundo. O maior festival de tradição germânica fora da Alemanha. E, bicho, a gente veio aqui agora para a sede da Oktoberfest, que é a Vila Germânica. Gente, eu já vim 2 vezes nesse festival. Faz 10 anos, mas eu vim 2 vezes. E assim, isso aqui é tudo, ó. Tudo tomado por gente bêbada vestida de alemão. Ai, que delícia. Não os alemães, a bebida. A Marcela não veio. Ele veio antes de me conhecer, uma época das trevas da vida dele. Encontre o erro nessa imagem. Qual é o erro? Eu não estou com um copo de cerveja na mão. Vamos resolver isso então, né? Vamos resolver isso, pelo amor de Deus. Ainda não é isso que eu quero. Não? Dá pra melhorar. Meu sonho de homem é que tem uma torneirinha dessa. Ein Prosit. Cerveja, isso tudo é cerveja pra escolher e beber. Ai, que maravilha, tô no paraíso. Só o tanto de álcool gel que a gente tá passando aqui em tudo, nem precisa beber mais, já fica intoxicado. Mas já chegou a bebida. Bicho, até eu vou tomar uma cerveja aqui porque... Você que acompanha o nosso canal sabe que ele não bebe cerveja, exceto quando é cerveja escura, stout. Bicho, stout. Mas não tem quase lugar nenhum no Brasil, é difícil achar. É porque é uma cerveja muito pesada e o Brasil é muito quente. Aí eu tenho que vir pra Blumenau pra tomar. Bem, é isso aí. Ein Prosit.
Quanto tempo sem um bar? 1 ano e 3 meses e contando, né? Acabou, pô. Então a gente pode ir todo dia agora? Eba! Não. Mas já. Passei por Blumenau acabando. Bem, pro vídeo, né? Cara, a gente achou um bar muito vazio, muito aberto e com muita cerveja gostosa. É o tal dos Biergarten, né? Que eles falam lá na Alemanha e tal. Pô, jardinzão aqui pra beber. Vai ficar bebendo aqui. Nota de Blumenau. Se você pedir pra eu dar uma nota agora pra essa cidade, eu dou 11. 12? 15. Não, qual é o limite? Não, peraí. Se o limite é 10, vamos exagerar um pouco e dar 11. Então, nota 11 pra Blumenau. Fazia muito tempo que a gente não viu um bar, bicho. Muito tempo. Nossa senhora, muito tempo. Ai, quanto tempo. Você não tem noção de quanto a gente gosta de bar. Tá dada a nota. Blumenau é maneiro, na verdade. É legal, assim. Pô, vem, gente. A gente tá gostando dessa onda alemã. No próximo vídeo a gente vai pra cidade mais alemã do Brasil. Caraca. Pomerode no próximo vídeo. Ein Prozess.